Queridos filhos e filhas, o Fé em Debate está começando. O tema de hoje, conflitos matrimoniais. E hoje nós estamos com participações significativas. Bom, a maior de todas as participações e a que mais valorizamos é a sua. Você pode fazer a pergunta para mim ou para nossa querida doutora Ana Lúcia Tuma. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É um prazer tê-la conosco, a senhora que é terapeuta de casal e família e já tem colaborado muito conosco, né? É um prazer tê-la aqui. Muito obrigada novamente. Ela coordena uma equipe de psicólogos e sempre estão dispostos a ajudar em entrevistas, reflexões. Então hoje são 3 passos. Nosso programa nós vamos distinguir em 3 passos. Primeiro, eu sempre falo sublumine revelaciones. Que é isso, padre? Isso morde? Não. Não morde não. Sob a luz da palavra de Deus. Então nós vamos seguir os seguintes pontos. Primeiro, a patrística, a palavra de Deus. Depois, nós vamos ouvir a posição e como a doutora Ana Lúcia vê esse problema dos conflitos no matrimônio. Perguntas como: quais são os maiores e frequentes conflitos entre os cônjuges? Como provocar o diálogo quando ele já está interrompido? É um tema que eu tenho prometido há tempo, mas chegou a hora de entrarmos com tudo nessa temática. Por isso, nós vamos começar. Conflitos matrimoniais. E eu gostaria de citar alguns textos. Você vai pegar caneta e papel. Por favor, caneta e papel para anotar os textos bíblicos que são fundamentais para compreendermos como lidar com o conflito. Eu gostaria de citar alguns textos que para mim são referenciais. Mateus, capítulo 19, de 5 a 6. Deus ordenou: por isso, o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Entenda. O casamento é uma ligação permanente de dedicação entre o homem e uma mulher. Uma dedicação permanente. Um segundo texto que eu gostaria de citar é Efésios capítulo 5, versículo 25 a 28. É provocar. Eu quero provocar você. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, a fim de santificar, tendo-a purificado com lavagem da água pela palavra. Assim também, maridos, amai as próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, amará a si mesmo. Mas também Efésios diz: mulheres, sejam solícitas aos maridos. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, e outras, eu vou dizendo. Padre Reginaldo, é o seguinte: eu vivo em conflito constante com meu marido. É falta de respeito, é muita briga. Já fazem mais de 10 anos por causa do meu filho que está nas drogas. Então, é aquele conflito, é briga, ele não quer abrir a porta para o filho entrar, e no fim acaba abrindo a porta e a gente discute muito. O meu filho um dia falou para mim: perguntem para o padre Reginaldo, o dia que a senhora puder, é bíblico, diz que está na Bíblia que os filhos pagam pelos erros dos pais. Ele está nisso por causa dos erros dos pais. Shirley, a senhora fala de onde?
De Curitiba. Seria por demais pedir para a senhora ficar na linha? Sim. Pode ficar? Sim. E depois uma filha de Deus de Registro, São Paulo. Eu não quero... Aí nós vamos segurar as linhas, porque nós temos participação ao vivo. Mas eu tenho uma enquete aqui. O que Deus uniu, o homem separa, será? E nós fomos às ruas. Eu já vou te atender, Sirlei. O que Deus uniu, o homem separa, será? Vamos ouvir o que o povo diz e responde na rua. Eu achei que a edição diz que foi muito interessante, porque apareceu de tudo. Aumenta o volume do rádio para você ver o que o povo pensa. Eu acho que, na minha opinião, separa. Porque a partir do momento que acaba o amor, todo mundo separa, né? Não existe mais aquele laço. Mesmo abençoado o casamento por Deus, quando não existe mais o amor, não tem por que ficar junto, né? As pessoas se separam mesmo. Depende muito da convivência da pessoa, se achar aquela pessoa certa. Porque eu já tive experiência com parentes, né? Acho que o homem separa, às vezes. O que Deus fez, às vezes, nunca é pro outro. Deus uniu, o homem não separa. Bom, na minha opinião, realmente Deus não separa. É o próprio homem que separa Deus de si próprio, né? A maioria dos relacionamentos hoje em dia, a pessoa atrai não é porque Deus permite, é porque a pessoa quer, não é verdade? Podemos questionar. A Sirlei levantou duas questões, na verdade. Olá, Sirlei. Oi. Desculpa tê-la feito ficar no telefone. Valeu a pena. Mas você fez uma pergunta que eu vou separar em duas. Primeiro você fez uma pergunta, e eu vou responder do ponto de vista teológico. Porque você disse assim, teu filho é drogado, não é? Isso. E ele jogou na tua cara, que é bíblico, que aquilo que ele está sofrendo é culpa de um pecado dos pais, não é? Isso. E você perguntou se isso é verdade. Mas uma outra questão que você levantou, e aí a nossa convidada de hoje, a doutora Ana Lúcia, irá ajudar você a entender como lidar com esse conflito com teu marido e teu filho. Do ponto de vista teológico, de fato, ele cita, a citação que ele fez, ele é bem espertinho, viu? Danado ele. Porque ele citou Êxodo capítulo 20, versículo 5, que realmente diz, eu sou um Deus maldoso, vamos assim dizer. Em outra palavra, castigo os pais nos filhos. Mas isso é Antigo Testamento. E a nossa fé é baseada no Novo. Nada muda do Antigo. Mas o Deus mudou? Não. É que os véus com que o homem vê Deus, com Jesus Cristo, foi rasgado. João diz, quando ele morreu na cruz, o véu se rasgou do alto a baixo. Então Deus foi revelado. Então, numa certa passagem, João capítulo 9, versículo 2, acontece o seguinte fato. Você anotou ali para responder para ele? João 9, 9, versículo 2. Eu não vou ler ipsis literis, mas eu vou contar o fato. Jesus estava diante de uma pessoa que tinha um defeito. E alguém perguntou, escuta, quem pecou, ele, os pais ou os avós? Jesus disse, nenhum nem outro. Isso aconteceu para a glória de Deus. Quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo que isso é a revelação em Jesus Cristo. Que um filho não é castigado por Deus pelos erros dos pais. Você entendeu? Entendi. Jesus tirou essa máxima de Êxodo capítulo 20, versículo 5. Entendeu esse ponto de vista? Sim. Já sabe como responder para ele? Sim. Pois bem, ponto. Agora abro um novo parágrafo. Eu li recentemente de um estudo que inclusive eu quero aprofundar. Que, por exemplo, Deus não castiga. Porém, você sabe que o que os pais fazem, eles não determinam, mas influenciam muito. Mas sobre isso, doutora, por favor, podia nos ajudar? Eu falei do ponto de vista teológico. Agora a senhora
do ponto de vista psicológico. Shirley, do ponto de vista, assim, como terapeuta de família, tem algumas coisas que eu queria te dizer. Primeiro, sobre a culpa, né? Eu sinto, assim, que talvez esse conflito teu e do teu marido esteja vindo, assim, talvez a tua vontade de fazer o melhor, de progredir em relação ao teu filho, esteja te deixando distante do teu marido, que também não está sabendo o que fazer com essa situação. Quem usa drogas tem uma doença. Essa doença pode ser hereditária, né? A compulsão, a ansiedade, tudo isso tem uma questão hereditária. Porém, a melhor forma da família progredir é procurar uma ajuda profissional, porque a droga, muitas vezes, ela torna impermeável o amor. O amor que a pessoa possa ter por ela. Doutora, que coisa bonita. A droga torna o amor impermeável. Uhum. Interessante. Podia explicitar um pouco melhor isso? Que a pessoa perde o acesso que ela tem com as pessoas. A relação de amor, a relação de gratidão, a relação até de família, a relação de pai e de mãe. Não é mais a pessoa que está agindo, mas é uma química doente. Então a droga impede que a pessoa possa agir de acordo com as condições normais que ela tenha. Doutora Ana, a Cirlei, ela dizia... Cirlei, está me ouvindo, né? Estou. Então você entendeu o que a doutora está dizendo. Primeiro, vamos avaliar a questão da culpa. Uhum. Não é? Então, como que você indica para a Cirlei a questão da culpa? Só para ela ser bem pontual. Que a culpa pode impedir que a pessoa progrida pela proteção. Então, às vezes, na tentativa de tentar ajudar o filho, se protege. E, na verdade, ele está desprotegido do crescimento dele. Tá. Ele precisa, muitas vezes, do pai até, que diga, não aceito isso. Do profissional que esteja perto da família e diga, como que a gente vai conter essa situação que está fora de controle? Aí, Cirlei, você apresentou um caso muito concreto. Que você briga com o teu marido porque ele não aceita teu filho dentro de casa, é isso? Por nós, eu já internei 5 vezes. Você já propôs internamento? Não, já internei 5 vezes. Tá. Aí ele volta para casa, fica 1 mês, 2, bom, volta para droga. Aí meu marido diz, não abre a porta para ele. Ele não entra mais, ele tem 28 anos, ele pode se virar, ele procura. Tá aí então a gente começa a discutir, porque eu vejo muitos, até na porta ali da igreja, na rampa, muitos enrolados em cobertor, eu vejo já meu filho ali. Entendi, Cirlei. Qual a orientação que a senhora dá, doutora? Eu imagino como deve ser difícil, Shirley, porque a droga traz uma doença para a família, não é só para a pessoa que está usando, né? Às vezes a pessoa precisa de várias tentativas de tratamento até que ela consiga se internar. Eu gostaria que tu prestasse atenção, que tu dissesse assim, eu já internei o meu filho várias vezes. Quantas vezes ele já se internou querendo tratamento ou tomando consciência que ele está partindo para um mundo que não é o que vocês gostariam para ele? Mas, doutora, o conflito entre o marido e a mulher, que é o tema de hoje, como ela pode superar esse conflito? Eu imagino que a situação já chega num clima que é difícil conversar e se comunicar. Mas sempre, esse é o caminho, a comunicação saudável entre o casal é o caminho para ajuda mesmo, porque o seu filho não vai conseguir ajuda só sua. Isso certo. É ponto. Vai precisar do pai. O que o pai tem a pensar sobre isso? Qual é a ajuda que ele espera que não seja o abandono desse filho, que é o que tu não queres, né? Tá certo. Eu volto com a Filha de Deus de Registro. O tema de hoje é conflito, gente. Nós vamos abordar sobre droga. Vamos ficar no conflito no casamento. Então, a pergunta já está no ar. Como, do ponto de vista psicológico, podemos perdoar uma traição? Perdoar mesmo. Do ponto de vista espiritual, eu creio que já tenho respondido. Mas, doutora Ana Lúcia Tuma, no seu consultório, quais são as causas mais frequentes de conflito entre os casais? Entre marido e mulher. Vamos falar aí, não entre casais, porque entre casais dá uma impressão de swing, né? Que tá muito na moda agora, troca de casal. Verdade. Eu tenho recebido muitos e-mails desse aspecto, mas não quero ir pro lado da sexualidade. Conflitos entre marido e mulher. Basicamente, o principal conflito é assim, a pessoa não conseguir entender que a outra pessoa, apesar de ser casada, ela tem anseios, é uma pessoa separada
e tem até um jeito de ser e não há uma compatibilidade, não tem uma comunicação adequada. O principal problema de casal é comunicação. Comunicação. E nesse aspecto, o ciúme, ele é sadio até que ponto? E como uma pessoa lidar com o ciúme? O ciúme pode ser uma expressão de amor? Sim, pode ser, mas assim, as pessoas às vezes têm uma confusão entre o que é um amor absoluto, um amor maduro, do que é um apego. Tá. Muitas vezes a pessoa necessita. Então, Qual é a o ciúme, diferença, por favor? o amor absoluto, ele respeita a pessoa exatamente do jeito que ela é, sem necessitar da pessoa. O apego é como se fosse uma muleta. Para eu me sentir bem, para eu me sentir segura na vida, eu gosto dessa pessoa porque ela faz parte de mim. O amor absoluto, não, a pessoa não é parte. O apego pode ser entendido como sentimento de posse da outra pessoa? Exatamente. É possessivo? É possessivo. O que a senhora diz para as pessoas que sentem necessidade de ficar vasculhando lixo para ver se tem algum recadinho? Pessoas que sentem necessidade de ficar olhando os papeizinhos e fuçar na carteira, tanto da mulher quanto do homem, ou ficar fiscalizando o famoso celular nas suas mensagens. Isso já denota que há algum problema? Isso já denota que a pessoa precisa de uma ajuda, assim, para buscar segurança, confiança, porque essa segurança não é o parceiro que vai dar, é a pessoa que vai ter que conquistar durante a vida. Eu vou perguntar de novo. A senhora está afirmando que essa segurança não é do parceiro ou da parceira, mas é da própria pessoa? Exatamente. Nunca vai ser da outra pessoa. A segurança que o parceiro vai dar é uma segurança de ser parceiro, de estar perto, de respeitar. Mas a pessoa se sentir segura é muito interno. É uma Entendi. busca que a pessoa tem por ela mesma. Tá, e como do ponto de vista psicológico, doutora, mas do ponto de vista psicológico? Eu posso dizer assim, eu não estou falando, não é só empiricamente, né, Tá, que o perdão é o medicamento mais completo que existe. certo. Então, alopaticamente, não tem nenhum medicamento que não tem efeito colateral, não faça mal, e não tem nenhum medicamento que cure absolutamente. O perdão, sim. Então, a gente observa em consultório, quando uma pessoa consegue perdoar, não só uma traição, mas perdoar um erro que a outra pessoa teve, por não ser uma pessoa consciente naquele momento, ela não está fazendo por ele, ela está fazendo por ela se cura. Por exemplo, eu tenho um torpedo aqui que chegou, fui traída, ele pediu perdão, mais uma chance, aceitei a situação, mas eu não consigo perdoar de coração, o que fazer? Oriente essa pessoa que está nos ouvindo agora. O que ela faz? Então, essa pessoa ela tem que buscar ajudas de níveis diferentes, assim, tanto a nível psicológico como espiritual, porque a dificuldade de perdoar também tem a ver com uma dor que ela tem nela que impede que essa força de cura que ela tem dentro dela se manifeste. Então, ela tem que buscar essa força para ter um entendimento do outro e para que essa ferida não puxe força dela e diga: tenho dor, tenho dor, tenho dor. Não, eu tenho mais do que dor. Doutora, mas quando há uma traição, a pessoa sente-se abalada. Primeiro, desvalorizada, há uma baixa autoestima, porque houve uma troca, né? Isso fere não só a confiança, mas também como fere a figura que ela tem da outra pessoa. Eu acho que a gente também não deve usar o perdão como uma forma de reforçar a atitude da outra pessoa, né? O perdão é quando a gente percebe que a pessoa realmente tem consciência que ela errou e que ela pediu esse perdão, né? Que ela quer uma segunda chance. E no consultório a gente busca ver assim, o que trouxe essa traição? Tem fatores às vezes que são do próprio casal até, que não tem a ver com uma pessoa só com a pessoa que traiu. E tem situações que são anteriores ao casamento. Então, à medida que a ajuda profissional também vai ajudando essa percepção, esse entendimento do que foi a traição no casal, vai ajudar a pessoa a ela estar melhor com ela e poder perdoar. Existe mesmo a crise de 7 anos, 10 anos? Essa é uma pergunta, mas que vem, na verdade, a pergunta maior é outra. Existe mesmo o processo de desinteresse dentro do casamento? Isso é comum? Isso é normal ou não necessariamente?
Necessariamente é comum e normal. Necessariamente? Isso. Então, Porque como lidar quando esse desinteresse começa a acontecer? A pessoa tem que estar sempre atenta, assim, às expectativas que ela tem de um sonho atual com uma pessoa que ela casou há 20 anos atrás, que também evoluiu. Ela tem que pensar que o amor sofre transformações, né? Então, estar atento ao que é o relacionamento e, principalmente, perceber aonde que está o amor no relacionamento é o que vai proteger essa crise. Doutora, eu vou ser bem específico. Nós sabemos que no processo de uma criança, quando ela é criança, o foco dela é o pai e a mãe. Na adolescência, volta-se para o grupo. Uhum. Depois, na fase da juventude, volta-se para uma pessoa em específico. Uhum. O que eu percebo, estou dizendo como padre, que as pessoas acabam e é só love, a lua de mel. Mas muito cedo vem a lua de fel. Uhum. Como um casal pode manter o interesse na outra pessoa? Eu vou insistir. Uhum. Não só do ponto de vista sexual. Veja, eu sou eminentemente contra a frase que os opostos se atraem. Eu repito, por quê? Porque um casamento, se uma pessoa é muito oposta à outra, ela nunca vai ter pontos comuns. O que mantém um casamento é um ponto comum. Por exemplo, gostar de ver as mesmas coisas, senão nunca vão ver a mesma televisão, se nunca vão ver um filme comum, nunca vão poder fazer um passeio comum. Mas a minha preocupação, a senhora como doutora, um casal que já perdeu o interesse, a libido diminuiu, Uhum. que é um elemento, um elemento natural. Como reavivar a cada dia esse amor? O que pode ser feito? Uma mulher e um homem, como que eles podem fazer com que a atração, mais do que carnal, permaneça? Prestar atenção no outro. Prestar atenção no outro. Porque à medida que se tem esse respeito, essa volta do olhar do casal, porque a paixão que une inicialmente, se a gente for ver, é uma doença, um curto-circuito que fica no cérebro, ele ocupa uma parte muito pequena do cérebro, mas é tão intenso que não deixa a pessoa pensar em outra coisa. À medida que a paixão vai cedendo e dando espaço ao amor, o amor é um sentimento que ocupa a totalidade do cérebro, a pessoa vai tendo que ter noções de entender o que é o amor, o que a pessoa precisa, que amor e paixão, eles são diferentes. São diferentes? São diferentes. Eu falei, tem essa diferença até de... Eu da achei quantidade. interessantíssimo isso. A senhora aceita falar sobre isso depois? A senhora falou um curto-circuito de uma pequena porção do cérebro é paixão. Uhum. E quando a paixão vai se tornando amor, ela torna uma totalidade? O amor ocupa a totalidade do cérebro, uma parte bem maior do cérebro. Nós vamos aproveitar porque os motores, a válvula esquentou, os motores estão a toda aqui, o pessoal participando. Doutora, a questão da paixão e do amor, e eu vou fazer o papel aqui do advogado do outro lado. Eu tenho muitas perguntas para a senhora. Na verdade, são perguntas que os nossos ouvintes me fazem. Sobre paixão e amor. A senhora poderia complementar? Eu vou usar uma analogia que é assim. Quando uma vitamina precisa ser fixada no corpo, ela precisa de um quelato. Esse quelato, ele vai fazer a fixação. Tá. A paixão é como se fosse isso. Para o amor vir e se fixar, inicialmente tem um caminho muito forte, assim. E eu falei de uma parte muito pequena do cérebro, porque é justamente isso. A paixão é muito mais instintiva, ela não considera tanto a outra pessoa, ela é fogo individual, assim, sabe? É o que eu Entendi. preciso. E depois? O amor já não, né? O amor, ele já tem uma consciência do outro, já tem ele é mais brando, porém ele tem o respeito, assim, maior. A paixão não tem tanto, não. Paixão é o que eu quero. Tá certo. Doutora, eu tenho uma pergunta. O amor, ele suporta distância geográfica? Por exemplo, casais que a mulher fica, o marido vai para outro país para trabalhar. Isso é possível? Dá uma vida útil, um prazo de validade confiável no matrimônio? Eu vou te dar uma resposta que não é terapêutica, Tá. não é científica, assim, da minha formação, mas que eu observo, assim. O amor não tem prazo de validade nunca. Nunca. Amor não vence, né? O que acontece é que a pessoa passa a ter outras
outros tipos de relação e se ligar a outras pessoas. Mas quando se tem amor, assim, chega na pessoa, esse amor ficou para sempre, né? Tá. E amor à distância é possível desde que as pessoas não façam a distância, porque o amor não se manifesta geograficamente. Ele interrompe fronteiras. Logicamente, se fores para o Polo Norte e não alimentar e não ver essa pessoa, o próprio organismo vai te criar uma defesa para tu tentar ter tua vida sem isso. Porque a ausência também traz dor. A ausência traz dor. É. Então, sendo mais específico, eu recebo muita partilha de pessoas, como eu disse, que uma parte, ou o marido ou a mulher ficou, o outro foi. Então é não deixar que a distância geográfica se torne uma distância afetiva. Não deixar que a distância emocional se manifeste em distância geográfica. Que é a distância emocional que destrói. Existe uma outra situação de mulheres que me ligam com o problema dos maridos que são caminhoneiros, que a priori acabam se sentindo traída. Uhum. Como a senhora orienta nessa dimensão, esse sentimento, essa dor que as pessoas sentem? Cuidar da relação, cuidar dessa pessoa que vai viajar para que ela esteja abastecida, que ela esteja consciente, porque a distância, ela também traz uma ausência de alguém perto. A gente pode até falar assim que existem níveis de traição, tem pessoas que discordam disso, mas tem pessoas que traem superficialmente, só por saudade, só por não ter alguém. A traição mesmo, que é traição assim, do sentimento que eu tenho por ti, o amor que eu tenho por ti, esse lugar é da outra pessoa, é bem difícil de acontecer. Mas essa traição física e carnal, quanto mais tem oportunidade, viagem, isso pode acontecer. O remédio para isso é a proximidade do casal, para que torne, vou usar de novo a palavra impermeável. Entendi. A necessidade de outra pessoa. De Juazeiro do Norte veio a pergunta: as brigas entre casal viciam e acabam fazendo perder o respeito? É verdade? Como evitar esse vício de brigar? Juazeiro do Norte. É verdade que vicia. Tem gente que diz assim, eu vou brigar só para não perder o costume, né? Então, ter consciência disso, parar para refletir. Acho que a reflexão, a meditação sempre é importante para que cada atitude ela seja conectada com o teu coração e com a tua razão. Então, cada vez que tu briga e nem sabe por que tá brigando, tá precisando de uma pausa. E a vida precisa de pausas. Mas aí é aquele famoso pedir um tempo, que eu acho, para mim não existe palavra mais horrível do que vamos dar um tempo. Quando a pessoa diz preciso de um tempo, ela tá dizendo assim, tô perdida. O problema é dela, não é do casal. Mas e se esse tempo tem duração? Porque existem pessoas que pedem um tempo e esse tempo demora 1 ano, 2 anos. É que muitas vezes aparece no matrimônio, no casal, situações que são individuais. E na maioria do tempo, das consultas que eu vejo, quando a pessoa pede um tempo, a pessoa está perdida. Ela não sabe o que quer. Então não tem tanto a ver com o relacionamento em si. De Fortaleza, é a pergunta. Quando se perde o respeito e se parte para a ignorância, é possível voltar atrás? Sempre é possível. Eu não acredito que nada que seja absoluto além do amor. E como fazer? Isso é uma guinada de 180 graus, assim, que a pessoa tem que dar, assim, para entender o que está acontecendo. Se o casal está em crise, deve se esconder dos filhos o desentendimento? Eu me pergunto, é possível esconder dos filhos? Porque fica no ar. As pessoas percebem. E o que não é falado, muitas vezes é pior. Claro que tem situações que o casal tem que ter consciência que não tem a ver com filhos, a discussão, o conteúdo. Mas o clima ruim sempre se percebe. Doutora, uma das maiores reclamações que eu escuto no rádio é que a dificuldade do diálogo, de dialogar. Moram na mesma casa, mas não há diálogo. Aquilo que eu falava dos pontos comuns. Vamos partir de um ponto. Um casal que está me ouvindo agora. A mulher não consegue dialogar com o marido não consegue dialogar. Até dormem na mesma cama.
têm sexo regular, mas não conseguem dialogar mais. Como uma pessoa pode se treinar, se educar para abrir uma brecha, uma fresta para o diálogo? Esse é um casamento bem em crise, o sem diálogo. Porque ter sexo, é até possível a pessoa ter sexo, É uma questão. é um casal separado. É um casal que tem a sua própria ilha, né? Cada um. O diálogo é a ponte para qualquer casamento e para a gente sair do eu e ter o nós. Mas, doutora, ajude a ser didática. Ajude-nos. Uma pessoa que está me ouvindo, eu faço o papel do nosso ouvinte. Como que ela provoca esse diálogo? Como começar um diálogo? Primeiro, ela não tem que ter medo do diálogo. Chegar e dizer, eu preciso conversar sobre isso, eu preciso agora, a gente precisa. E não ter medo, porque a pessoa não tem também o ensaio de como falar, o de se pode falar, tem medo. Mas essa história de vamos discutir relação, eu acho que é a palavra que mais faz uma pessoa fugir de uma conversa. Talvez a melhor maneira de puxar um diálogo com alguém é ver o que tu estás percebendo dela e não o que tu estás querendo. Porque quando tu estás querendo, a pessoa já se fecha para defender o que ela quer. Por favor, para mim é um ponto central. Não partir do que eu quero falar, mas do que a pessoa está precisando. Eu tô percebendo, marido, que tu estás muito quieto, eu gostaria de te ajudar nisso. Tem alguma coisa que eu possa fazer? É diferente dizer assim, eu não aguento mais tu estares sem falar nada. Daí é uma necessidade minha. Mas uma maneira melhor, assim, de tentar chegar perto da pessoa é mostrar para ela que há interesse nela. Que o diálogo não é destruidor. Entendi. É partir do ponto, tentar puxar o assunto da outra pessoa. Uhum. É isso? Tentar aproximar a pessoa de ti. Tá certo. A doutora fez uma afirmação que eu concordo e eu vou retomar esse assunto sobre a nulidade, porque há traição e há traição. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que era namorado, traía, noivo, traía, casou, continua traindo, inclusive é passivo de declaração de nulidade, porque ela tem a compulsão de trair. E quando ela no altar disse, eu te prometo ser fiel, ela mentiu, porque ela sempre traiu e continuou traindo. Agora, uma aventura da traição não é passivo de nulidade. Mas a própria doutora disse que há graus de traição. A senhora podia aprofundar isso? Não estou dizendo que existe diferença de dor. A dor é a mesma. Quem foi traído sente. Mas ela devia enxergar diferente, não deveria? A pessoa tem que enxergar assim, quando que ela está pensando no relacionamento a dois e no amor que existe nessa relação e quando que é o amor próprio que está em pauta, né? Porque muito da dor, doutora, se eu estiver errado me corrija, não é tanta dor da perda, é a dor do orgulho ferido. Muito, né? Fui trocada por um modelo mais novo. É a dor da perda ou é a dor de se sentir desvalorizada? Os dois? Os dois. Doutora, o que fazer quando o esposo não divide com a esposa os problemas e se fecha em si mesmo? Tem algumas pessoas que têm uma personalidade mais fechada. Tem uma tendência assim, quanto mais racional a pessoa é, ou mais tímida ela é, mais dificuldade a pessoa tem de falar. E isso é uma dificuldade da pessoa, não é uma opção. Como lidar com pais ou sogros que se intrometem na vida do casal? Construindo um muro bem largo, tirando os telefones. Você tá falando sério? Não, porque o casamento, ele necessita de uma maturidade. Se tem 4 dormindo na cama, ou 6, ou 8, isso não é casamento, já passa a ser aquele swing. Desculpa a minha risada. É que é uma pergunta que eu recebo muito. Como lidar com pais e sogros que temem se intrometer na vida do casal? Então, criar um muro e dar um espaço. A gente tem que pensar assim, para cada pessoa que se intromete na vida da gente, tem uma fresta que a gente permite essa intromissão. Então, de pensar assim, aonde está essa fresta? Porque as pessoas se comportam com a gente de acordo com o que a gente dá oportunidade. Que oportunidade está se dando e que necessidade se tem de ter pai e mãe de casamento? Se casamento significa independência. Como perceber onde começa a meu direito e a liberdade do outro? É egoísmo e altruísmo. O espaço
de liberdade dentro do matrimônio? Essa é uma pergunta dificílima, porque quando a gente fala que o casamento, duas pessoas passam a ser uma só, mas ao mesmo tempo são duas separadas, o ser humano, ele não é matematicamente delimitado assim, eu sou independente e não tem ninguém mais perto. A gente, ao mesmo tempo, é dependente e independente, dependente e independente. A gente se liga e cresce e se desliga. Então, é difícil de ter. Não existe essa fórmula rígida. À medida que a pessoa está totalmente isolada, ela deixou de ser interpessoal. Mas eu tenho uma enquete aqui. Vamos ouvir o que o povo diz e responde na rua? A última parte da nossa enquete. Que Deus uniu o homem nos separa? Escute o que disseram na rua. Que a gente vê hoje, acho que é difícil acreditar que não separa. Hoje, assim, a própria batalha que as pessoas enfrentam hoje em dia acaba não segurando, sabe? Assim, acho que por mais que as pessoas se gostem, mas só que acabam sendo engolidas pela luta do dia a dia. Sim, tanto que eu acredito que eu estou separada há um ano, mas estou com a minha aliança porque eu fiz um compromisso, não foi com o homem, foi com Deus. Mesmo que as pessoas às vezes me criticam dizendo, mas por que você está de aliança ainda? Por que você não tinha essa aliança? Essa aliança não significa nada. Mas para mim, ela significa, porque o que Deus uniu, o homem não separa. No meu coração eu creio nisso. É a dificuldade, é o ideal que Deus nos coloca. Casados para sempre até que a morte os separe. Entre o ideal e a realidade existem muitos desafios. Eu vou passar a palavra para as considerações finais. Que pena, né? Está terminando. Mas suas considerações, doutora. Eu gostaria de agradecer a todos a oportunidade, esse contato de perto que a rádio permite, nesse clima maravilhoso, né? De querer o crescimento, de buscar o melhor. E a vida, o propósito é esse. O melhor combustível que a gente tem é o amor que a gente dá em tudo que a gente faz. Tá certo, eu agradeço a senhora, agradeço a toda a equipe, sempre à disposição para responder aos nossos repórteres, à nossa equipe. Obrigado pela disponibilidade da senhora estar aqui hoje, doutora Ana Lúcia Tuma. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Filhos queridos, eu espero que você tenha gostado do programa. Mas nós voltamos, se não sábado que vem, que a gente sempre não gosta de ficar mantendo o mesmo tema, termino com o texto de Hebreus, dizendo assim. Pedro, igualmente vós maridos, vivei com elas com entendimento, honrai vossas esposas. O amor é como um vaso frágil, que deve ser cuidado e mantido na profunda oração. O amor é um vaso frágil a ser mantido na oração. Senhor Deus, abençoai as famílias. Senhor Deus, abençoai o lar. Senhor, que as mágoas, ressentimentos, que as frustrações e decepções não sejam motivo de separação, mas de maturidade. Dai a graça do perdão, a ponto de que as feridas sejam curadas e que cada alvorecer, que cada manhã possa trazer um reavivamento do amor e que cada despertar do dia seja a possibilidade de um diálogo permanente, de um amor constante. Senhor, que nenhum casal permita que o sol se ponha e que a noite chega com rancor e mágoa no coração. E se isso acontecer, que a tua graça, que a tua bênção seja tão grande que possa levar ao perdão. Deus de amor, abençoai e santificai aquilo que foi unido no teu altar. E que a tua bênção, que de fato como bênção, leve que cada pessoa humana, cada casal, consiga sair do eu e chegar no nós, e consiga no nós respeitar o eu. Senhor, que a soma de duas vidas leve à felicidade. Abençoai e santificai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.